O princípio da presunção de inocência, também conhecido como princípio da não culpabilidade, está previsto expressamente na Constituição Federal. De acordo com o texto legal, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Ou seja, o réu é inocente enquanto não forem esgotadas todas as possibilidades recursais. Deste modo, o acusado só entrará para o rol dos culpados após o trânsito em julgado do devido processo legal. A título exemplificativo, a súmula 444 do STJ afirma que inquéritos policiais e ações penais em curso não são fundamentos idôneos para aumentar a pena base do indivíduo, pois enquanto não houver trânsito em julgado da ação, presume-se a sua inocência. Todavia, o princípio da presunção de inocência pode ser relativizado, assim como qualquer outro. Vejamos alguns exemplos. Os tribunais superiores já pacificaram o entendimento de que a presunção de inocência não impede a decretação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos autorizadores da segregação. Do mesmo modo, a súmula vinculante número 11 autoriza o uso de algemas pelo infrator em casos de resistência, fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física do preso ou de terceiros, desde que justificado por escrito. Atualmente, muito se vem noticiando sobre execução provisória da pena e prisão em segunda instância. Mas o que tudo isso significa e qual a relação com o princípio da presunção de inocência? Vimos que, segundo a presunção de inocência, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Assim, em tese, o agente só poderia começar a cumprir a sua pena depois de esgotados os recursos cabíveis. Todavia, nem sempre foi este o entendimento que prevaleceu no STF. Em 17 de fevereiro de 2016, o Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria, que o acusado poderia iniciar o cumprimento de sua pena após a prolatação de acórdão condenatório. Ou seja, confirmada a condenação do agente em segunda instância, poderia-se dar início à execução de sua pena, ainda que não esgotadas todas as possibilidades recursais. Mas se ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado, não haveria afronta ao princípio da presunção de inocência? Os defensores da execução antecipada da pena asseveram que, após a condenação em segunda instância, o réu não mais poderá discutir matéria de fato em grau de recurso, de modo que apenas poderá se insurgir contra a matéria de direito. Portanto, ao STF não caberá, por exemplo, analisar a existência de indícios de autoria no âmbito de um recurso extraordinário. Busca-se, dessa maneira, evitar a impunidade do infrator, já que o processo poderá se arrastar por anos e anos no âmbito dos tribunais superiores. Ocorre que, em 7 de novembro de 2019, a compreensão da matéria mudou. Em votação apertada, o plenário do STF decidiu não ser mais possível o início da execução provisória da pena, ainda que a condenação fosse confirmada em segunda instância. Então, observe, atualmente é impossível a execução antecipada da pena cuja ação não tenha transitado em julgado. Consequentemente, os que se encontravam presos em razão da decisão proferida em 2016 puderam pleitear sua liberdade. Todavia, cuidado! A concessão da liberdade não abrange os casos fundamentados nos artigos 312 e 313 do CPP, que disciplinam os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Isto é, se presentes os pressupostos da segregação, o acusado pode permanecer preso cautelarmente. Veja bem, aqui a prisão é cautelar e não voltada à execução da pena.